Eu vou ler primeiro Tessalonicenses, eu vou ler o capítulo todo, que são apenas 10 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Esta carta foi escrita da cidade de Corinto. Paulo estava lá com Silas, que Paulo chama aqui de Silvano, e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, Paulo começou na sua segunda viagem missionária. Ele e Barnabé iriam voltar para a segunda viagem para reforçar, fortalecer os irmãos das cidades que eles haviam passado na primeira viagem, mas eles tiveram um problema, uma discussão, porque a Barnabé queria levar a João Marcos com eles e Paulo não queria. João Marcos abandonou no começo da viagem passada. Não, nós não devemos levá-lo agora, ele acho que é jovem demais, não está preparado para isso. Então Paulo e Barnabé têm uma discussão e Barnabé pega João Marcos e viaja para a ilha de Chipre, e Paulo pega a Silas e parte para a sua segunda viagem missionária. Paulo passa pela Cilícia, pela Síria, passa por Derbe, por Listra, e quando ele chega na cidade de Listra, a Bíblia diz lá no livro de Atos que ele encontra lá um jovem filho de uma mulher crente judia, um jovem chamado Timóteo. Então Paulo o convida para viajar com ele, e então Timóteo se junta a Paulo e a Silas nesta viagem. Timóteo, como ele era filho de mãe judia e de pai grego, Paulo o circuncida, e então Timóteo passa a viajar com Paulo a partir de então, e Paulo chama de meu filho amado na fé. Eles viajam passando por vários lugares. Onde Paulo passa, alguns problemas acontecem. Paulo chega à cidade de Corinto, a cidade de Filipos. Naquela época, o que nós conhecemos hoje como Grécia era dividido em duas partes. No norte ficava uma região chamada Macedônia. Havia 3 grandes cidades e 3 cidades principais na Macedônia. Uma delas era Filipos, Bereia e Tessalônica, que era a capital da Macedônia. No sul havia uma outra província chamada Acaia, e as duas cidades principais eram a cidade de Corinto
e a capital que era Atenas. Esta seria a Grécia moderna que nós conhecemos. E Paulo, ele chega na cidade de Filipos, e se você se lembra, lá em Filipos, uma moça, eles vão para um lugar de oração, para buscar a Deus, e quando eles estão andando pela cidade, uma moça possessa por um espírito maligno, anda atrás de Paulo, falando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo vê que era um demônio que estava agindo na vida daquela moça, e repreende: cala-te, sai, Satanás. Aquela moça fica liberta, mas ela dava lucro aos seus senhores, ela era uma escrava, porque ela adivinhava coisas, e por causa disto se levanta uma perseguição contra Paulo e Silas, e eles são presos, lançados na prisão, açoitados, passam a noite na cadeia, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oram e cantam louvores a Deus, e vem um terremoto que sacode aquela prisão, as cadeias são soltas, o carcereiro, achando que os presos fugiram, com medo de ser executado, ele mesmo pega a espada e vai se matar, mas Paulo grita: olha, não faça isso, todos nós estamos aqui. E aquele homem, naquela madrugada, pergunta para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E na mesma madrugada, ali dentro da prisão, aquele homem e a sua casa são batizados nas águas, a grande alegria. Paulo é liberto da prisão. No dia seguinte, os líderes da cidade mandam soltá-lo. Paulo fala: não, nós não vamos sair de qualquer jeito, porque eles bateram em nós, sendo nós cidadãos romanos. E quando os homens, as autoridades, ouviram que Paulo era cidadão romano, ficaram tremendo de medo. Eles não tinham autoridade para açoitar um cidadão romano, então vão até lá e pedem desculpas para Paulo: olha, nos desculpa de nós fazermos isto, e soltam a Paulo, e Paulo e Silas saem dali e vão para a cidade de Tessalônica, junto com Timóteo. Quando eles chegam em Tessalônica, Paulo, a Bíblia diz em Atos 17, era o costume de Paulo ir para a sinagoga. A sinagoga era um lugar de ensino, onde um homem conhecedor da lei, como Paulo conhecia, geralmente tinha oportunidade para falar. E a Bíblia diz em Atos 17 que em Tessalônica, Paulo entra na sinagoga e por 3 sábados seguidos prega a palavra para aquelas pessoas, expõe a palavra, explica a palavra, demonstrando que Jesus deveria morrer e ele iria ressuscitaria, que ele era o Messias. E a Bíblia diz que alguns judeus daquela sinagoga creram no Senhor e se juntaram a Paulo. Uma multidão, a Bíblia diz em Atos, uma multidão de gregos piedosos que estavam ali querendo algo de Deus. Uma multidão se junta a Paulo e creem no Senhor. E a Bíblia também diz que muitas distintas mulheres ouvem a pregação de Paulo e se convertem. Talvez mulheres da alta sociedade da cidade de Tessalônica se convertem ao Senhor. Começa algo tremendo naquela cidade, um mover do Espírito Santo. Paulo prega a palavra de Deus não apenas em palavras de sabedoria humana, mas a unção do Espírito Santo traz convicção no coração daquelas pessoas, e uma multidão de pessoas se converte ao Senhor e começa a servir a Jesus Cristo. Só que a Bíblia fala que os judeus da sinagoga, movidos de inveja de Paulo, de uma multidão agora estar ouvindo, e eles então, a Bíblia diz que eles contratam alguns homens da malandragem, diz em Atos 17, e que levantam um tumulto, uma turba na cidade, e uma multidão se levanta, uma cidade, a cidade de Tessalônica tinha aproximadamente 200 mil habitantes naquela época, era uma grande cidade. Naquela época as cidades eram vilas. Na Galileia, onde Jesus cresceu, as cidades eram 200 habitantes, 300 habitantes. Agora Paulo estava numa cidade de 200 mil habitantes, uma cidade imensa, e uma cidade gentia. Tinha uma grande comunidade de judeus, mas era uma cidade gentia, cercada por ídolos, por idolatria. Havia ali, até hoje na Europa, alguns trechos conservados, uma
estrada romana muito importante que ligava desde o mar Egeu, atravessava a Europa inteira até chegar lá no mar Adriático para poder atravessar de navio e chegar a Roma. Uma estrada com mais de 1.200 quilômetros. Você pode pôr no Google e você vai ver lá Egnati, a estrada que era mais ou menos 2 metros de largura, de pedras que cortava a Europa inteira e passava pela cidade de Tessalônica. Isto trazia progresso, isto trazia soldados, isto trazia comércio, isto trazia movimento, trazia dinheiro, mas isso também trazia pecado, trazia prostituição, era um lugar de prostituição, trazia também muitos ídolos. As pessoas vinham das suas terras levando os seus ídolos, os seus deuses para Tessalônica. E Paulo prega lá e uma multidão de pessoas se converte. E os judeus levantam um tumulto na cidade e falam para as autoridades: olha, estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui na cidade. Na verdade, esse era um elogio, não é? Esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Chegaram na cidade para transtornar a nossa cidade. E levantando uma multidão, eles invadem a casa onde Paulo estava hospedado. Você pode ler lá em Atos 17. Eles invadem a casa de um homem chamado Jason, quebram a porta, entram dentro da casa, procuram por Paulo. Paulo havia saído pela porta dos fundos. Os irmãos levaram a Paulo e a Silas embora. E então eles prendem a Jason, arrastam a Jason e outros irmãos para a cadeia. E lá na cadeia estabelecem aquele tumulto, não conseguiram prender a Paulo. E lá na cadeia estabelece uma fiança. Jason paga a fiança, dá o seu dinheiro lá e soltam aquele homem. E a Bíblia diz que os irmãos então mandam a Paulo para a cidade do lado, Bereia. Na cidade do lado, os judeus ouvindo que Paulo, o que Paulo faz? A Bíblia diz, Paulo não tem jeito. Ele chega na cidade de Bereia, a primeira coisa que ele faz é procurar a sinagoga e começa a pregar na sinagoga. E ali na sinagoga, os bereanos, eles analisam as escrituras. E só que os judeus de Tessalônica, quando ouvem a notícia de que Paulo está pregando lá em Bereia, vão com uma comitiva para lá para perseguir a Paulo. E Paulo é obrigado a fugir, vai para a cidade de Atenas e deixa Silas e Timóteo lá em Bereia e dá uma ordem para Timóteo voltar a Tessalônica para ver como estão os irmãos no meio daquela grande perseguição que estava havendo na cidade. Paulo vai para Atenas e fica lá sozinho, e depois de um tempo ele vai para a cidade de Corinto, e em Corinto ele fica 1 ano e meio pregando a palavra de Deus em Corinto, até que Silas e Timóteo vão encontrar a Paulo em Corinto, e Timóteo então dá o relatório para Paulo e fala para Paulo o seguinte: olha Paulo, eu fui para Tessalônica, e embora haja uma tremenda perseguição, embora os irmãos estejam sofrendo muitas perdas, embora haja muita luta, sim, os irmãos estão alegres, a igreja está firme, os irmãos estão crescendo na fé, os irmãos estão servindo a Deus de verdade. Então Paulo se assenta e escreve esta carta para eles, para encorajar os irmãos e para falar para eles que como é a vida vivida à luz da volta de Jesus. Em todos os capítulos de Tessalonicenses, e 1º e 2º Tessalonicenses, Paulo menciona alguma coisa sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus falou que iria voltar, na cabeça de todos eles, era que Jesus vai voltar talvez o mês que vem, ou o ano que vem. E Jesus não volta o ano que vem, quem sabe daqui a 2 anos, 3 anos. E 20 anos haviam se passado desde a ressurreição, e Jesus ainda não voltou, mas Paulo escreve para eles lá no capítulo 4, falando: olha, no arrebatamento, quando soar a trombeta de Deus, o arcanjo gritar, soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então Paulo achava que ele iria ver aquilo, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor para estarmos sempre com Ele.
A igreja vivia à luz da iminente volta de Jesus para buscar o seu povo. E neste espírito Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses. É uma carta diferente, porque Paulo geralmente ele escreve no singular. Eu, Paulo, admoesto, falo isto e aquilo. E esta carta Paulo não, ele escreve sempre no plural. Na maior parte das vezes ele escreve nós, ele escreve Paulo, Silas. Silvano era o nome latim para Silas. Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E ele fala: nós damos sempre graças a Deus por vós, e nós nos recordamos de vós disto e daquilo. Paulo usa o plural, ele inclui os irmãos nestas lembranças. Agora, uma coisa interessante é o impacto que a palavra de Deus trouxe àquela cidade, o impacto que a palavra de Deus trouxe àquelas vidas, porque Paulo fala no versículo 5 que olha, a nossa pregação, a nossa palavra não consistiu apenas em palavras de homem, mas na demonstração de poder do Espírito Santo, em profunda convicção, em plena convicção. Quando Paulo sabia que aquelas pessoas, elas receberam a palavra, não foi apenas de um ouvido, entrando em um ouvido e saindo pelo outro ouvido, mas Paulo sabia a convicção, Paulo viu o poder, o peso da convicção que a pregação da palavra de Deus trouxe ao coração daquelas pessoas. Quando você lê sobre avivamento e você vê, por exemplo, Charles Finney, ele fala que ele foi pregar em um lugar e as pessoas, ele foi pregar em um lugar e as pessoas ouvindo a pregação, ele fala: se eu tivesse uma espada na minha mão, eu não conseguiria derrubá-los com tanta rapidez, porque de repente o Espírito Santo veio sobre eles e pessoas caíam por toda parte no auditório, gritando por arrependimento, gritando, precisando de Deus. Paulo, ele fala que certa vez ele foi Charles Finney, ele fala que certa vez ele foi pregar em uma cidade, e ele não, na estrada, no cavalo andando, isso há mais de 100 anos atrás, ele quando chegou lá, ele não sabia exatamente sobre o que ele ia pregar ainda, mas ele disse que quando chegou lá, ele abriu a Bíblia e pregou sobre o justo Ló, e pregou sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele disse que à medida que ele ia pregando, o semblante das pessoas ia mudando, e de repente uma convicção de pecados veio sobre as pessoas, e pessoas começaram a gritar por toda parte: eu preciso de Deus na minha vida, arrependimento nos corações, e uma multidão de pessoas vieram entregar a vida a Cristo, e só depois ele descobriu que o homem que o havia convidado para pregar naquele lugar, o nome dele era Ló, e aquela cidade era chamada de Sodoma por causa do pecado que lá havia. Convicção de pecados. Paulo fala: olha, quando eu preguei para vocês, eu vi que houve uma plena convicção, vocês se arrependeram, houve mudança de vida, não foi apenas de ouvir falar, não foi apenas um entretenimento. Igreja não é apenas entretenimento para as pessoas, mas foi no poder da palavra, do Espírito. Com certeza houve sinais, e Paulo ficou naquela cidade no mínimo um mês, pregando 3 vezes nas sinagogas, e evidentemente pregando na casa de Jason, em outros lugares, de maneira que uma multidão, a Bíblia diz em Atos, se converteu ao Senhor. Glória a Deus. Eu queria te aplaudir ao Senhor por isto. Convicção. E a Bíblia diz que Paulo, então, ele fala: nós damos graças a Deus por vocês, nós nos recordamos. Olha, o que aconteceu na vida destas pessoas? Ele vai falar aqui nesse texto algumas coisas que aconteceu na vida destas pessoas por causa da conversão delas. E Paulo fala: nós nos recordamos de vocês, da operosidade, versículo 3, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. 3 coisas. Ele fala o seguinte: olha, nós nos lembramos da operosidade da vossa fé.
uma fé que opera, uma fé que age, uma fé que se movimenta, uma fé que tem obras. Nós nos lembramos da operosidade da vossa fé, da abnegação do amor de vocês, um amor que ama ao ponto de se negar. E nós nos lembramos da firmeza, da esperança que vocês tinham, que vocês têm. 3 coisas: fé, esperança e amor. Paulo gosta disso daí. Ele menciona várias vezes, lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala aquele capítulo do amor, ele fala: agora restam a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Paulo gosta de falar. Na verdade, essas são 3 virtudes marcantes na vida de um cristão. E se são importantes, também são importantes para o diabo, que ele quer tirar, ele quer roubar da sua vida. O diabo, quando luta com você, quando você passa por uma luta, na verdade o interesse do inimigo é roubar a tua fé, é tirar a tua esperança, é destruir o teu amor pelo Senhor. Então muitas vezes nós passamos por problemas em nossa vida, nós passamos por perdas em nossa vida, e às vezes a gente pensa: olha, eu perdi o meu emprego, o diabo roubou o meu emprego, eu perdi o meu carro, o ladrão levou o carro, ou eu perdi tal coisa, ou eu estou passando por uma tribulação muito grande na minha vida, eu não sei o que eu faço. Na verdade, a intenção do diabo nesta situação toda não é roubar você dos teus bens. O diabo não está interessado no teu carro, meu amado. O diabo inclusive dá carros para as pessoas. O diabo inclusive dá sucesso para pessoas. Tem pessoas que fazem pacto com o diabo para ganharem dinheiro, para trazer o amor, para conquistarem uma carreira vitoriosa. Só que o diabo vai, ele coloca estas coisas e ele tira estas coisas das pessoas, mas na verdade o que o diabo está interessado é na alma delas, é na vida delas. Não são nas nossas coisas. Quando o diabo age e você está passando por momentos difíceis, na verdade o que o diabo está atrás não é dos teus bens, o diabo não está atrás das suas coisas, o diabo não está atrás do teu emprego, da tua casa, ele está atrás da tua fé, ele está atrás da tua esperança, ele está atrás do teu amor, ele quer roubar a tua fé no Senhor. Por isso que quando você passa por uma luta, você logo fala: Deus, por que eu estou passando por isso daqui? Porque o diabo quer roubar a tua fé no Senhor. Se ele roubar a tua fé, se ele roubar a tua esperança, se ele roubar o teu amor, ele roubou tudo de você. Porque você pode perder o teu dinheiro, mas você não pode perder a tua fé. Você pode estar sem dinheiro, mas com uma fé viva no Senhor, operante no Senhor. Porque esses irmãos estavam sendo perseguidos, mas eles estavam crendo em Deus. Você pode ter a sua casa saqueada, mas você vai estar lá crendo em Deus. Você não pode perder a sua fé. Perca o teu carro, perca o emprego, mas não perca a tua fé no Senhor, meu amado. Porque quando a gente perde o emprego e não perde a fé, a gente fala: eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. A gente fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente fala: olha, eu não sei de onde vai vir o suprimento, eu não sei o que vai acontecer, porque a fé é ver o invisível, a fé é não ter uma evidência que você enxerga com os teus olhos, mas é quando você não está vendo nada, ainda assim você crê. Esta é a hora da fé na nossa vida. E aí então, você não está vendo: pastor, eu não estou vendo uma saída para amanhã. Não estou vendo uma saída. Eu perdi o emprego, eu não sei o mês que vem como eu vou pagar a prestação da minha casa. Eu não sei como eu vou comprar a comida. Eu não sei como eu vou fazer determinada coisa. Eu perdi o emprego. Mas você não pode perder a sua fé, porque a fé vai falar: olha, Deus vai prover de alguma maneira. Eu não sei como, eu não sei o milagre em que pacote ele vem, eu não sei o tamanho do que vai acontecer, eu não sei quem Deus vai usar, mas eu estou certo, absolutamente certo, que o Deus a quem eu sirvo vai abrir uma porta e vai suprir cada uma das minhas necessidades em glória, porque Ele prometeu na sua palavra. Ele prometeu na sua palavra. Então, o diabo
está interessado. Perdi o carro. Carro, Deus dá outro. Pegou fogo na minha casa. Casa, Deus vai dar outra. Jesus, ele falou, olha, o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça, porque ele está de um lado para o outro. Jesus não está falando que ele era pobre, miserável, mas ele estava dizendo o seguinte, que ele era dirigido pelo Espírito Santo, e nunca faltou a comida, e nunca faltou o alimento, e nunca faltou nada. Se você servir a Deus de verdade, nunca vai faltar nada na tua vida. Você pode passar pelo deserto, mas Deus vai abrir caminhos de rios no deserto e vai suprir cada uma das suas necessidades em glória, meu amado. O diabo não está atrás do teu dinheiro, ele está atrás da tua fé. Ele está atrás da tua fé, porque ele quer que você deixe de crer em Deus. Quantas pessoas no meio das lutas deixam de crer em Deus? Quantas pessoas no meio das tribulações da vida falam, puxa, Deus me abandonou, eu não vou mais ser crente, eu não vou mais para a igreja, porque eu fui para a igreja tantas vezes, e agora eu perdi o emprego, eu dei o dízimo, e eu perdi o emprego, e Deus nunca falou que você não poderia perder o emprego. O que Ele falou é que Ele iria suprir as suas necessidades, e Deus usa métodos diferentes cada vez. O problema é perder a fé. O problema é se tornar descrente. O problema é eu achar que Deus me deixou por causa das tribulações. Paulo falou, olha, eu me recordo, nós nos recordamos da fé operante de vocês. A fé que mostra resultados. A fé que olha para Deus quando não há mais nenhum lugar para olhar. A fé que olha, a fé, a Bíblia diz, fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo. É o que Abraão, quando ele pegou o seu filho Isaque, colocou ali no altar, e levantou o machado, o cutelo, e levantou para matar o seu filho. Ele não estava vendo nada. O seu filho perguntou para ele, pai, eis aqui o machado, eis aqui a lenha, eis o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O seu pai falou, Deus proverá para si, meu filho. Isto é fé. Deus vai prover. Eu não sei como. Pode ser através da viúva de Sarepta, pode ser através de um corvo que vai voar e trazer o alimento, pode ser através de um anjo do Senhor que vai bater na minha porta em forma de gente, pode ser alguém que eu acho que é uma pessoa humana, mas é um anjo vestido de homem que vai abrir uma porta para a minha vida. Você pode perder tudo, você pode perder pessoas, você pode perder amigos, você pode perder emprego, pode perder a casa, pode perder negócios, pode perder tudo que esta vida pode dar a você, mas não perca a tua fé em um Deus poderoso e que abençoa e que controla cada área da nossa vida, meu amado. Porque o Deus que nós servimos, Ele conhece o amanhã. Deus que nós servimos conhece a tua vida. Deus que nós servimos conhece cada detalhe das coisas. O Deus que nós servimos, Ele tem o mundo na palma das suas mãos. Ele diz a uma ave, vai para cá e ela vai para lá e ela vai. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, no meio da perseguição na cidade de Tessalônica, Paulo fala, olha, eu me lembro da operosidade da sua fé. Então, olha, continue crendo. Quando você não enxergar, continue crendo. Quando você não ver saída, continue crendo. Quando você não ver uma porta aberta, continue crendo. Quando você não vê o resultado das tuas orações, continue crendo, meu amado. Nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. Amém, meus amados? O que Deus enfatiza, o inimigo tenta destruir. Fé. Operosidade da tua fé. Abnegação do vosso amor. O que é um amor abnegado? Eu estou disposto a dar a minha vida a Cristo. Estou disposto a dar a minha vida ao Senhor. Mas eu não quero perder nada. Eu dou a minha vida a Jesus desde que eu não perca nada em minha vida. Isto não é amor abnegado. Amor abnegado é que você entrega tudo.
Você coloca diante do altar. Senhor, está aqui minha vida, está aqui minha esposa, está aqui meus filhos, está aqui minha casa, está aqui meu dinheiro, está aqui meu futuro, está aqui meus planos. O cristão, a marca do cristão é amor, amor por Deus, amor pelo Senhor. Por isso que Jesus, quando conversou com Pedro, lá em João 21, um pouco antes dele subir aos céus, depois da ressurreição, ele não perguntou para Pedro: Pedro, você quer fazer a minha obra? Pedro, você quer voltar, deixar a pescaria e pregar a palavra? Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? Você me ama? Por vida cristã é diferente da religião. A gente não faz as coisas por obrigação. Eu não oro porque eu sou obrigado a orar. Eu sei que às vezes a minha carne não quer orar, eu estou com sono, eu estou cansado, mas eu não oro por obrigação, eu oro por amor. Eu não oferto na casa de Deus por obrigação, eu oferto por amor. Eu não leio a Bíblia porque eu sou obrigado a fazer o que? Agora eu sou crente, a minha obrigação é ler a Bíblia, senão eu vou para o inferno. Não, eu leio a Bíblia porque eu amo. Quanto eu amo, o salmista fala: quanto eu amo, Senhor, a tua palavra. Ela é minha meditação de noite. Eu amo ler a Bíblia, eu amo a tua presença. É diferente de mudar de religião, meu amado. A gente pode mudar de religião e não amar nada, não amar a Deus e não amar as coisas de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que eu dê os meus bens para os pobres, ainda que o meu corpo seja queimado numa fogueira, se eu não tiver amor, eu não sou nada, não adianta nada. Porque eu posso fazer obras sem amar, eu posso contribuir sem amar, eu posso dar o dinheiro por um pobre sem amar, eu posso ir para a igreja e trabalhar na igreja sem amar, eu posso pregar a palavra sem amar. Sabe o que Paulo fala? Eu vi a abnegação de vocês, eu vi em vocês a disposição de perder tudo, de perder o nome, de perder a família, de perder os amigos. Sabe por quê? Porque se converter naquela época não era apenas mudar de igreja. O judeu da sinagoga, ele foi criado ali, era a comunidade dele, era a cultura dele. Paulo, ele fala pelo menos 17 vezes nestas cartas, ele chama as pessoas de irmãos. Para nós é tão normal, ô meu irmão, como é que vai? Para eles, como era duro para ele falar, porque o judeu, ele cresceu desde o nascimento, como pensando: eu sou um povo separado, eu sou um povo diferente, eu não me misturo com as outras pessoas. O gentil, ele é como um cão, o gentil é como um cachorro. A gente não tem comunhão com o gentil, a gente não anda com o gentil, a gente não casa com o gentil. Agora Paulo chamar de irmãos amados de Deus e de Jesus e de Cristo, não era fácil, não era fácil para uma pessoa se converter, não era apenas mudar de religião. Ele sabia que ele poderia perder o nome da família, ele iria deixar a idolatria, o seu Deus. Como é que eu vou deixar, por exemplo, lá em Éfeso, a grande Diana dos Efésios? Como é que eu vou negar isso daí, pegar essas estátuas e quebrá-las e jogá-las no lixo? O que a minha família vai falar? Eu vou perder a amizade dos meus parentes, eu vou perder os meus amigos, o meu pai vai me deserdar, o meu pai não vai deixar herança para mim. Era difícil isso daí, não era simples assim. Por isso Paulo fala: olha, eu recordo-me da abnegação do seu amor, de um amor que está disposto a dar a vida. Quando invadiram a casa de Jason, Paulo foi embora. Eles iriam matar a Paulo. Os irmãos pegam a Paulo, puxam a Paulo para fora, sai pela porta dos fundos. Você não vê Jason, depois Paulo menciona um Jason também, pode ser este em outra carta ou não, mas Paulo também, mais tarde ele menciona um Jason. Mas olha, você não vê Jason falando: que droga de vida, eu não quero mais ser crente, invadir a minha casa. O cara tinha um mês de convertido, o cara acabou de se converter agora. O cara se converteu 20 dias atrás, hospedei, chamei o pastor para ir dormir em casa, que ele não tinha lugar para dormir, não tinha hotel, nada. Vamos lá para minha casa. Foi dormir lá. Eu sou novo convertido,
tive minha casa invadida, fui preso, tive que pagar fiança para sair da cadeia, e os irmãos foram embora para outra cidade, e largaram a bucha aqui com a gente. Eu não quero mais ir para a igreja, não. Se fosse hoje, não vou mais para a igreja, não. Porque a gente quer um Deus que nos sirva. A gente quer um Deus que resolva todos os nossos problemas. A gente quer um Deus que não nos deixe passar por nenhuma tristeza na vida. A gente quer um Deus que a gente não precise dar nada. A gente só quer receber. Quem quer a bênção? Todo mundo quer a bênção. Todo mundo quer. Está cheio de pastor oferecendo a bênção assim. Ah, venha para cá. Eu prego a prosperidade, queridos, há muitos anos. Se quiser saber, muitos anos atrás, até um bispo importante de uma denominação aí que fala muito sobre dinheiro, falou comigo se podia usar meu material lá para ensinar os bispos deles. Não deve ter ensinado direito. Mas me pediu há 25 anos atrás. Eu creio que Deus prospera a igreja, eu creio que Deus quer que você seja cabeça e não cauda, eu creio que Deus quer abençoar a tua vida, e dar uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, bens, Deus quer abençoar você, mas a gente nunca tem o nosso coração nessas coisas, meu amado, nosso coração está em outro lugar. Por isso que Paulo fala tanto da volta de Jesus. Se a gente acredita que Jesus vai voltar, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Onde nós usamos nosso tempo? E para eles, amar a Deus era perda. Amar a Deus era perda, sim, de algumas coisas na vida. Amar a Deus era perda de algumas amizades, era perda de alguns convívios sociais, era perda de algumas festas que agora eles não iriam mais. Sim. A gente às vezes acha que se eu servir a Deus, eu nunca vou perder nada. Mas vai sim. Quando eu me converti, muitos amigos meus se afastaram de mim. Algumas pessoas que vão te chamar para fazer coisas que não deve, e você falar, olha, eu não vou, eles vão afastar-se de você. Você vai perder sim, amigos. Talvez alguns parentes teus vão ficar bravos com você e vão perder a amizade com você, porque agora você é crente. Vai acontecer sim. A menos que você seja mais ou menos meia boca. Paulo fala o seguinte, eu me recordo da firmeza da vossa esperança. Firmeza da vossa esperança. Olha, qual que é a diferença entre fé e esperança? A fé é agora, a esperança é expectativa, a esperança é futuro. Eu espero alguma coisa para depois. Eu hoje estou passando por lutas, mas eu espero que a vida melhore. A esperança é importante. Paulo ele fala até o seguinte numa das cartas, se nós cremos em Cristo só para esta vida, se nós esperamos em Deus só para esta vida, nós somos mais miseráveis. Ou seja, a perda da esperança deixa o homem miserável. A perda da esperança faz a pessoa ficar faz depressiva. A perda da esperança faz a pessoa ter vontade de se matar, porque ela não tem esperança mais de nada na vida. Se eu perder a esperança na vida, nas pessoas, se eu perder a esperança de que o amanhã vai ser melhor, eu olho e não vejo nada, não sobra nada. Eu não espero nada, eu só espero morrer. Sabe, as pessoas se matam porque elas perdem a esperança. As pessoas se matam porque elas não esperam que o casamento vai ter jeito. Elas não esperam que a vida vai melhorar. Ele não espera, ele perdeu o emprego, ele não espera que ele vai conseguir sobreviver àquela situação que ele está passando no momento, e porque ele perdeu a esperança, ele se mata. Paulo fala, olha,
eu via em vocês a firmeza da esperança de vocês. Sabe, quanto mais bate na gente, mais a gente olha para o amanhã e fala: o amanhã vai ser maravilhoso, porque o Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor está ao nosso lado, eu vou chegar do outro lado do mar, a tempestade ela vem, mas ela vai passar, a esperança de que há dias melhores, meu amado. E Paulo fala: olha, mesmo em meio a tanta tribulação que vocês estavam passando, vocês mantiveram uma fé operante, vocês mantiveram um amor abnegado, e vocês mantiveram uma esperança firme. Perca o teu emprego, perca a tua casa, perca seus amigos, perca tudo nesta vida, percam as tuas roupas, mas não perca a tua fé, não perca o teu amor pelo Senhor, e não perca uma esperança firme em Deus que tudo pode, meu amado. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso continuar amando, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar esperando. Olha, diz no versículo 6: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha só uma característica desta igreja: eles não perderam a fé, eles não perderam o amor, eles não perderam a esperança, e eles se tornaram imitadores. A palavra é mimetes, de onde vem a mímica. Eles se tornaram, eles imitam a mim, eles imitam a gente, eles imitam a gente e eles imitam ao Senhor. Eles imitam a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, você, queridos, você precisa olhar na igreja e ver gente a quem você possa imitar. Sabe, você precisa ver pessoas que você pode falar: olha, aquele irmão, aquela pessoa é uma bênção, eu vou imitar aquela pessoa. No modo como ele trata a esposa dele, no modo como ela trata o marido dela, no modo como ele lida com a vida financeira, no modo educado que ele trata os irmãos. Eu preciso aprender com alguém. Você não pode ir na igreja ser uma ilha isolada. Você não pode ir na igreja só frequentar o culto de domingo e não ter relacionamento com pessoas. Você precisa se relacionar com irmãos. Sabe, a Bíblia diz que com o ferro ele se afia. Ali no grupo pequeno, naquela reunião com os irmãos, ou na célula, ou no ministério da música, ou em alguma coisa, às vezes vai haver discordâncias, e o ferro vai raspar o ferro, mas é desta maneira que você vai sendo transformado. Se você ama a Deus, você vai sendo transformado, e vai aprendendo como ser cristão. Paulo fala: olha, vocês se tornaram meus imitadores do Senhor. Olha o versículo 6: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Quanto mais apanha, mais alegria ele tem. Ele está feliz. A nossa alegria não é baseada em coisas, meu amado. A nossa alegria não é baseada na conta bancária. Nossa alegria não é baseada no sucesso, não é baseado nestas coisas. Nossa alegria é Jesus. A gente tem a alegria de Deus, estando em qualquer lugar. Por isso que Paulo e Silas, quando estavam na cidade atrás lá, o mês passado, eles estavam lá na cidade de Filipos, apanharam as costas, os chicotes, queridos. Os chicotes eram chicotes com navalhas. Eles punham pedras pontiagudas na ponta do chicote, que era para cortar a carne, dilacerar, era para rasgar. Então eles pegavam aquele chicote, a ponta cheia de coisas que cortavam, pedaços de pedra, de metais, e batiam para rasgar a pele da pessoa. E Paulo e Silas passaram ali pelo tronco e apanharam, mas perto da meia-noite não estavam lá: droga de vida, o que eu vim fazer aqui? Eu sou crente, eu não quero mais ser crente, não. Eles estavam lá cantando louvores a Deus e orando. Nossa alegria é o Senhor. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a minha alegria.
Paulo fala, olha, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Se tornaram imitadores. Fala no versículo 8, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Vocês se tornaram modelo, exemplo. Tornaram exemplo. Você pode falar, pastor, ó, eu não sou exemplo para ninguém. Você é exemplo, sim. Pode ser um mau exemplo, mas é. Verdade. O pai que se embriaga em casa, ele pode falar, eu não sou exemplo. Ele é exemplo, os filhos estão olhando para ele, vão aprender com ele a ser bebum, porque ele é um bebum. Ele é exemplo. Você é exemplo para os seus filhos nas coisas que você faz, na sua oração, no trato com a mãe deles. Isso é exemplo. Ou você pode ser um bom exemplo ou um mau exemplo. Mas Paulo fala aqui, olha, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia, no norte, na Acaia, no sul. De maneira que ele fala assim, olha, porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de falar mais nada. Eu nem preciso falar de vocês, porque a fama de vocês foi antes. A fama de vocês foi antes. Por causa da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança, e porque vocês nos imitam. Vocês nos imitam. Às vezes tem pastor que fala, não me imite, imite a Deus. Não, tem que ser exemplo. Tem que olhar para você, ver coisas na tua vida para imitar você. Pastor tem que ser imitado. Mas então o pastor tem que ser perfeito? Claro que não, nenhum ser humano é perfeito. Paulo fala o seguinte, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Nós não vamos ser perfeitos nesta terra, mas se eu errar, eu dou exemplo para vocês me arrependendo e pedindo perdão, porque todos erram. Se eu ofender alguém, eu tenho que ir lá e falar, querido, olha, você me perdoa, eu fiquei nervoso na hora, sou ser humano. Errei, me perdoa. Fui grosso com você, não devia ter falado com você dessa maneira. Ser modelo não quer dizer ser perfeito. Ser modelo quer dizer ter um comportamento cristão. É isto. Você agora que serve a Cristo. É por isso que a Bíblia diz, Jesus, ele falou, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. O mundo olha para a igreja e tem que ver a luz. Você tem que ser um modelo para as pessoas lá de fora. Por isso que quando a gente se converte, muda de vida. Muda o modo de falar, modo de viver. Muda de vida. Não tem conversão sem mudança de vida. Eu falei isto. Você frequentar um galinheiro não faz de você uma galinha. Pode entrar todos os domingos e ficar por 2 horas no galinheiro e cantar cocoricó com elas. Não vai transformar você em uma galinha. Você frequentar a igreja e cantar 2 horas na igreja, ouvir a pregação, não vai transformar você em um cristão. Nicodemos perguntou para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer? Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. Como assim, Senhor? Eu tenho que voltar no ventre da minha barriga da minha mãe para nascer? É mais ou menos isto. Não que você vai voltar no ventre da barriga da tua mãe, mas você morre. O que Paulo fala, se nós morremos com Cristo, você morre para você. Morre para você. Aí você vai lá no batismo e sepulta o velho. Sepulta o velho homem. Você se converteu, aí agora você vai ser batizado e joga você para baixo da água e o velho homem ficou lá e você sai uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu falei para vocês certa vez, quando eu me converti, eu falava palavrão até. 10 palavras, 8 era palavrão.
6 meses depois, um dia o cara chegou para mim e falou: olha, o que eu fico admirado é que você não fala palavrão. Aí eu fui falar: puxa vida, não falo palavrão? Falava tanto palavrão. Porque até minha linguagem mudou. Querido, você é modelo. Você é modelo. Eles não tinham cartas do Novo Testamento para ler. Eles não tinham o Novo Testamento para ler. Sabe o que eles liam? A vida. Eles não tinham o Novo Testamento. Você tem o Novo Testamento na mão. Como ser cristão? Eles não tinham lá escrito isto. Eles não tinham as palavras de Jesus. 20 anos tinham se passado que Jesus havia morrido, ressuscitado. Eles não tinham as palavras de Jesus. Era passado de boca a boca. O que eles tinham para aprender a ser cristão? Olhar para a vida da pessoa. Como que ser cristão? Vou olhar para você que é cristão há mais tempo do que eu e vou aprender como fazer os negócios, como agir. Você é modelo no teu trabalho, meu amado. Você que é cristão, a empresa deveria falar o seguinte: olha, eu só quero contratar cristão, porque tem 2 aqui na minha empresa que são os melhores funcionários. Então, pastor, se tiver gente na tua igreja aí, manda para cá, porque são os melhores, os mais aplicados, os mais dedicados, os mais estudiosos, os mais respeitadores, os que mais cumprem horário. Você é modelo, meu amado. O que falam de você? Agora, se é cristão, xinga o chefe pelas costas, fala mal do teu emprego para o teu amigo, chega atrasado, bebe café 35 vezes por dia, o chefe vai viajar, você fala: oh, glória a Deus, o Senhor me livrou do inferno, e fala isso para todo mundo. Eles olham para você e falam: é isto que é ser cristão? É isso aí? Eu não quero ser nada, coisa nenhuma. Eu não quero ser cristão, coisa nenhuma. Olha para a casa do meu vizinho lá, eles são crentes lá, eu ouço a gritaria deles lá. Puxa até faca lá dentro. Uma vez, a primeira igreja que eu abri, tinha um povo lá de uma denominação pentecostal, foram tudo lá. E a irmã veio dar testemunho para mim. Falou: ah, pastor, a irmã da outra igreja foi lá em casa, ela fez um desaforo, mas eu peguei aquela peixeira desse tamanho, saí na porta e falei: vem cá, irmã. Isso é cristão? Cristão é modelo, meu amado. Quer dizer que você é perfeito? Não, mas as pessoas vão olhar para você e falar: esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente dos outros. Eles se tornaram um modelo. A Bíblia diz aqui, olha: de maneira que a vossa fé se espalhou. Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O que eles fizeram? Eles deixaram o quê? Deixaram os ídolos. Tem gente que quer ir para a igreja, mas não quer deixar os seus ídolos. Tem gente que quer ir para a igreja e quer manter os ídolos lá, na parede lá. Ah, pastor, é só uma fotografia. Você me desculpe falar isso, mas quantos de vocês aqui, vocês que vêm na minha igreja, não precisa, se você não gosta de mim, não fica quietinho aí, mas quantos de vocês gostam de mim? Muitos irmãos, vocês me amam, irmãos? Você me ama, Walter? Você me ama? Fala que não. Tá bom. Vocês gostam de mim? Vocês acreditam que eu sou um homem de Deus? Tá, então eu vou tirar uma fotografia minha essa semana bem grande e vou dar uma para cada um de vocês levar para casa. Certo? E lá na casa de vocês, vocês pegam a minha fotografia, vocês coloquem na sala, e todos os dias à tarde você se ajoelha lá e fala: pastor Edson, me abençoa. Amém? Ah, então tá, vocês vão esperar eu morrer para fazer isso, né? Depois que eu morrer, então, vocês pegam a minha fotografia, penduram na parede e se ajoelham lá e falam: pastor Edson, querido, intercede aí por nós. Não, você não faz isso. Você não faz isso. Eles tinham muitos ídolos lá.
Eu falei para você, a semana passada, retrasada, estava lá na Tailândia, no Camboja. Você vê ídolos por todo lugar, todo tipo de Deus. Você vê imagens de Buda por todo canto. E as pessoas ajoelhadas ali na avenida principal, com carros e motos passando por todo lado, e as pessoas ajoelhadas, tipo na Avenida Paulista, diante do Buda, da imagem, do altar, adorando alguém que não é Deus. Eles se converteram dos seus ídolos, deixaram, olha a palavra aqui, deixaram. Você acha que você, para vir a Deus, não precisa deixar nada? Está enganado, meu amado. Você que quer ir a Deus, você precisa deixar algumas coisas, sim, na sua vida. Senão você não pode ser cristão. Pode ser cristão. Você veio para a igreja e falou, eu quero a Cristo em minha vida. E você tem uma amante lá no teu escritório, você tem que deixar ela, querido. Senão você não é crente, coisa nenhuma. Tem que deixar a amante. Deixou os ídolos, deixou aquilo que não agrada a Deus, deixou o pecado, se converteu ao Deus vivo e verdadeiro, que tem boca e fala, que tem ouvido e ouve, que tem mão e age, que tem poder para mudar a história da nossa vida. Você não vê, mas pela fé você ora, você não vê, mas você o sente lá no teu quarto, você sente até dentro do banheiro da sua casa, quando você debaixo do chuveiro canta para Deus, Deus enche aquele lugar com a presença dEle. Você não está enxergando a Deus, mas o teu coração está ardendo, queimando pela presença do Senhor. Deus verdadeiro. Deixar as coisas. O problema é que às vezes a gente pergunta para isso, será que eu devo deixar mesmo? Se eu deixar, o meu tio não vai gostar, minha avó não vai gostar, o meu parente não vai gostar, o meu amigo não vai gostar. Então nós não nos convertemos. Nós não nos convertemos. Converter é eu estar indo para cá, eu viro e vou para lá. Nós não nos convertemos. E só para terminar, esta igreja vivia na expectativa da volta de Jesus. Versículo 10, para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Olha, nós estamos aguardando do céu o Senhor. Esta é a esperança da igreja. Se você crê ou não na volta de Jesus, isto não vai mudar nada. Jesus vai voltar, ainda que você não creia, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cremos, Paulo vai falar isto depois, lá no capítulo 4, no versículo 13, ele fala, olha, nós não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram no Senhor, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não têm esperança. Porque o filho morreu, o marido morreu, a esposa morreu, e ele vai lá no caixão, ele chora, ele fala, e agora, o que vai ser da minha vida? Eu gosto daquela ilustração do Cláudio Duarte, era uma figuraça, né? Que a mulher está lá, me leva, não vai, me leva, escorregou, caiu lá, me tira daqui, por favor. Caiu no buraco, sai fora. Mas às vezes a pessoa morreu, a pessoa que não conhece a Deus fica desesperada. Eu já fiz velório de crente e eu já fiz velório de não crente. Velório de não crente às vezes é desesperador, porque não tem esperança. Não acha que vai ver mais. É o que Paulo fala, olha, eu não quero que vocês sejam os demais como que não têm esperança,
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, meu amado? Esperança. Hoje em dia muita gente não acredita mais na volta de Jesus. Isso parece uma doideira. Eu sei que parece uma doideira. É fé. De repente, mas de repente, lá no céu a trombeta vai soar, o Senhor vai dar a ordem, chegou a hora. O arcanjo pega a trombeta lá e pom, pom, toca lá no céu, e o Senhor vai vir para buscar a sua igreja. E eu posso estar num túmulo há 50 anos, e não ter mais cabelo e nem um ossinho lá, e os dentes só lá uma caveirinha. E de repente vai haver um mexer de ossos nas sepulturas, e nós vamos ressuscitar para encontrarmos com o Senhor. Eu creio na volta de Jesus para buscar a sua igreja. Por isso que esta igreja que não tinha medo de morrer. Quando a gente crê na volta de Jesus, a gente não tem medo da morte. Quando a gente crê na ressurreição, a gente não tem medo de morrer. A gente tem ideais, eu tenho ideal na vida, pregar a palavra. Por isso que tanta gente deu a sua vida por amor do evangelho, por pregar a palavra de Deus, porque o seu amor era mais forte do que a morte, o medo da morte. O amor ao Senhor era mais forte do que o medo da morte. E eu creio na volta de Jesus. Paulo fala, essa tribulação que vocês estão passando, quando ele fala em Corinto, é leve e momentânea. Não dá para comparar com o peso de glória que vocês vão receber, que vão ter um dia na presença de Deus.